Ei, bom dia. Tudo bem, Ana? Bom dia, professor. Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Spike! Gustavo, o Spike tá bravo aí, hein? Bom dia. E aí, Bom Guilherme, dia, Bruno. tudo Bom dia, bem? tio Bom Bruno. dia. Bom dia, Tala. Olha, Marina aí, Bom dia. colocando Bom presente. dia, tio. Bom dia. Maikson, Ana, Igor, bom dia. Bom dia, tio. Tio, a gente vai usar o livro? Vamos usar o livro 2 no capítulo 4, revisão, tá? Bom dia, tio Bruno. Bom dia. Bom dia, Felipe, Nil. Murilo chegou aí, né? Bruna, bom dia. Bom dia, tio. Beleza, né? Bom dia. Bom dia, tio. Ei, bom dia. Meninos, podem abrindo os livros de vocês, a gente já vai começar no livro 2, capítulo 4. Mas, tio, por que livro 2? Revisão para a prova. Ah, Ei, Luísa, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Isabela também chegou aí, né? Bom dia. Bom dia. Beleza, meninos. Ó, os que estão aí eu já coloquei presença, os demais vão chegando e no final da aula eu dou um print lá e termino a chamada, porque a gente já precisa começar. Vejam bem, nós vamos então fazer a revisão, capítulo 4, livro 2. Nós vamos começar a revisão, na verdade, porque a minha prova novamente é a primeira, então a gente já vai fazer a nossa P2, que é a última avaliação do trimestre. Então a gente já está caminhando para o fim do nosso segundo trimestre e o tempo está correndo muito, né? Para breve já começar o terceiro trimestre e a gente encerrar. Então, como os resultados na P1, de um modo geral, não foram muito satisfatórios, tivemos bastante notas baixas, de um modo geral, para P2, eu vou começar a revisão hoje. Então, as aulas online aqui, as próximas, né, que vai ser a de hoje, a da semana que vem e a outra que já é na semana da prova. Eu vou fazer revisão dos pontos principais que serão abordados na nossa prova, será cobrado. Tranquilo? Então, a gente vai começar pelo capítulo 4. Se vocês não se atentam ao planejamento, eu peço que vocês tenham sempre atenção a ele. A escola sempre envia na semana para os pais, para os responsáveis, de alguma forma ele chega aí para vocês. Então lá está escrito sempre as informações das aulas semanais. E sobre a prova, tem os conteúdos que vão ser enviados também para vocês. Então fiquem atentos. O capítulo 4, eu já adianto que ele é todo, o conteúdo todo vai ser abordado para a prova, tá bom? Já o capítulo 5, que é um novo, eu vou Bom cobrar dia, só uma tio. parte. Bom dia, Ítalo, Sofia. Então, o capítulo 5 vai ser só uma parte, tudo bem? Vamos começar a revisão. Quem chegou aí agora, meninos, livro 2, capítulo 4. A gente começa a revisão. Só que lá na aula online, na sala de aula virtual, a gente vai continuar o novo assunto. Então, vou continuar publicando as videoaulas, semanalmente vocês vão continuar assistindo, desenvolvendo as atividades, tudo bem? E as aulas online vai ser de revisão para a prova. Vamos aproveitar bastante esse tempo aí. Se tiver dúvida, perguntem para vocês mandarem bem lá na prova, para a gente fechar todo mundo acima da média, tá bom? Bom dia, tio Bruno. Bom dia, Duda, livro 2, capítulo 4. Meninos, olha só, aqueles Bom dia, combinados, tio. né? Bom dia, João Vitor. Os microfones
desligados durante a revisão. Se quiser Bruno, perguntar, tio fala, Bruno, Danilo. Oi. vão ser 10 também, 10,5? Isso, mesmo valor, Danilo. Ok? Se vocês quiserem perguntar, meninos, podem, um de cada vez, tá? Mas tenta deixar eu concluir a fala, aí vocês vão e perguntam. Perguntar coisas do capítulo. Com base naquilo que nós tivemos na aula anterior, que eu tive até uns probleminhas na internet, eu estou avaliando todo o comportamento de vocês, ok? Tudo que vocês fazem aqui na sala de aula virtual é a mesma coisa que tivesse na sala presencial. Então, assim, qualquer intenção de atrapalhar sabe que vai ser cobrado e punido, tudo bem? Mas quem tiver dúvida, aqui é o momento para perguntar. Pode ser qualquer dúvida do conteúdo, pode perguntar, tá bom? Vou fazer a projeção aqui para a gente já iniciar. Então, preparem o livro de vocês, capítulo 4, livro 2. É isso. Pessoal, o livro 2, o capítulo 4, que será o primeiro capítulo que eu vou cobrar na prova, eu vou dar revisão aqui, é um capítulo, então, como eu disse, para quem chegou agora, ó, é um capítulo que vocês têm que estudar ele todo para a prova. Tem as videoaulas dele todo lá, bem detalhado, na sala virtual. E agora nós vamos pincelar os pontos mais importantes. E hoje a gente vai começar a introdução aí deste capítulo, pincelando os principais pontos. Neste capítulo, o título dele, vocês veem bem, são plantas, né? Está falando sobre as plantas. É um grupo de ser vivo específico que tem uma área das ciências biológicas que os estuda, que chama botânica. Então, o estudo da botânica é o estudo das plantas. E conhecer acerca das plantas é muito importante para nós. São seres vivos que nós desprezamos por muitas das vezes, só consideramos eles quando eles têm alguma importância para nós, né? Mas eles fazem muito além do que a gente imagina para nós. Então, por isso que a gente tem que conhecer acerca delas. Há uma diversidade gigantesca desses seres. E para entender a classificação das plantas, nós precisamos compreender que toda essa diversidade que existe, ela precisa ser organizada. Ela precisa ser agrupada. Então, existem grupos próprios de planta. Mas o que caracteriza uma planta? Como que eu consigo definir que algo é uma planta? Todos os seres vivos possuem características próprias, certo? E isso permite classificar eles daquela maneira. Antigamente, alguns seres eram classificados como plantas e hoje já estão em outros grupos, porque os cientistas perceberam que eles tinham características diferentes das plantas que nós conhecemos hoje. Então, para vocês terem ideia, essas modificações nas classificações, elas acontecem. Mas quais são as principais características das plantas? É sobre isso que a gente precisa entender aqui agora, beleza? Vamos lá. Características gerais destes seres, pessoal. No reino plante, que é o reino das plantas, estão agrupados estes seres que têm essas características. São seres autótrofos. Aqueles alunos que gostam de revisão, eu sei que nessas duas turmas tem, podem marcar texto, usem marca-texto, destaca nessas partes mais importantes que eu vou falando, hein? É certeiro que esses negócios vocês vão precisar saber. Ó, o reino já está destacado, né? E os seres que estão dentro desse reino, eles têm que ser autótrofos. O que são seres autótrofos? Seres que geram seu próprio Que produzem seu próprio Produz alimento reproduzimento. através da Ótimo. fotossíntese. Perfeito, até completou aí a resposta. São seres que produzem seu próprio alimento, por isso o prefixo auto. Então, autótrofos, trofos é alimento, produzem seu próprio alimento. E alguém completou, eu não consegui ver a finalização, não sei se foi Ana ou quem falaram junto, mas assim, completou dizendo que pela fotossíntese. Perfeito. Foi o Gustavo Cavati que terminou Ah, com Gustavo, a perfeito, fotozinha. Gustavo. Ótimo. Olha só. A fotossíntese é o processo, aqui embaixo já tem uma definição para ela, é um processo onde que esses seres autotróficos, eles pegam a luz solar e transformam isso em energia, transformam isso em alimento. Então, transforma numa energia química, certo? São somente as plantas que fazem fotossíntese? Tio, Não, sim e não. Pode falar, Não. Gustavo. Beleza. Assim, Não, pode falar.
Não é nada não, tio. Se quiser falar, pode falar, rapaz. Olha só, além das plantas, pessoal, tem as algas, que estão classificadas hoje dentro do grupo das plantas, as clorófitas, algas verdes, e tem as cianobactérias também, que elas estão dentro do reino Monera. São seres que fazem fotossíntese, então produzem seu próprio alimento. Então, destaca aí essa fotossíntese, que é um processo importante para vocês saberem. Ó, uma planta, então, tem que ser um ser autotrófico. Estes seres também têm outras características, como são pluricelulares. Pluricelulares são seres formados por Mais de uma célula. várias células, ok? E, além disso, eles apresentam clorofila. Clorofila é uma substância com pigmentação esverdeada que fica dentro de uma A organela. coloração. Isso que dá a coloração das plantas. Como que é o nome da organela a qual fica a clorofila dentro? Cloroplasto. Cloroplasto, tio, é? Ótimo, perfeito. Cloroplastos. Então, esses nomezinhos que já estão de negrito aí, ó, que eu citei agora, já é destaque para vocês. Então, plantas são autotróficas, são seres pluricelulares, possuem clorofila, que dá a pigmentação que fica dentro dos cloroplastos, que são organelas próprias deste grupo de ser. Beleza? Os cloroplastos não estão de destaque nesse texto aí, ó, mas vocês podem destacar, tá? Então, eles são encontrados nas células vegetais. Se na prova eu pedir para vocês aqui, diferencie para mim uma célula animal de uma célula vegetal. Aí, como ali a prova vai ser sobre plantas, eu posso pedir para destacar a diferença da vegetal para com a animal, né? O que a vegetal tem que a animal não tem? Alguém saberia? Muitos órgãos internos diferentes, além da clorofila, não vai ter o cloroplasto, eu acho, né? A não ser que seja diferente. E acho que a principal diferença é essa, tio. Ok. Que não vai ter clorofila. Você citou já muito bem, Gustavo. Só que você troca a palavra órgãos por organelas, tá bom? Porque células são menores que órgãos, elas formam tecidos, depois vão formar órgãos. Então, são organelas e a clorofila é uma substância. Então, meninos, a pergunta é, o que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal? A presença de cloroplasto. Então, isso aí pode destacar. Pode ir nessa célula aí, ó, e grifar cloroplasto. Tá aqui, ó, é essa organela verde, ok? Tá aqui o nomezinho cloroplastos. Deixa eu trocar a cor desse destaque aqui, que já está na cor do fundo, ó. Colocar de vermelho aqui, ó, o círculo, ó, cloroplasto. Beleza? Dentro do cloroplasto tem a clorofila. Além disso, tem uma outra organela que é exclusivo desse tipo, que é essa bem grandona, mais clara aí. Tá vendo? É o vacúolo. Isso. Para que serve o vacúolo? Serve para armazenamento de água e de substâncias. Como as plantas são seres, né, que dependem de muita água ali por causa para que não haja sua desidratação e tal, ela tem que armazenar nas suas células, certo? E ela tem essa organela aí para armazenamento de água. Então, se eu pedir uma diferença de uma célula vegetal para um animal, vocês podem pontuar. A célula vegetal tem cloroplasto, a célula vegetal tem vacúolo, ok? Professor, Pode falar, Felipe. agora que você falou sobre esse negócio de vacúolo, Aham. eu queria saber, e os cactos? Os cactos têm essa organela maior, por eles ficarem um tempo maior sem ter que ingerir água? Perfeito. Essa diferença de tamanho pode ser que há ou pode ser que não há. Mas os cactos, além de possuir o vacúolo na sua célula, ele tem outras adaptações que o auxilia a viver no ambiente seco. Como eu acho que você mesmo já mencionou em alguma aula, a transformação das folhas em espinhos, por exemplo. Então, assim, se são maiores ou menores, não, porque aqui tem a questão do armazenamento. Vai depender de armazenar mais ou armazenar menos, tá bom? Bom, a planta que vive num ambiente com água em abundância, ela armazena uma quantidade menor de água, né? Nesse sentido, a gente pode pensar, tá bom? Mas ele tem outras adaptações além, certinho, Felipe?
Perfeito. Meninos, e uma última característica para diferenciar uma célula vegetal de um animal, que define bem aqui, é a presença dessa estrutura de fora da célula. Como que é o nome dessa estrutura aqui de fora? Azul? Parede celular. Parede celular celulose. Celulósica. Ótimo. É uma parede celular e ainda tem um nome, parece que é repetido, celulósica, porque é a celulose, né? É um componente vegetal que forma essa parede. Ela dá uma rigidez para a célula, dá o formato da célula também. Tranquilo? Então, essas três características, organelas, definem bem a diferença de uma célula vegetal para uma célula animal. Pode ser que isso caia. Então, quem ficou atento aí, ó, muito bem, hein? Passando aqui, pessoal. Olha só. E tá tudo anotado. Oi? Pode falar? Meu livro tá tudo anotado, Jesus. Agora que eu escrevi tudo. Ah, entendi. Ótimo. Olha só. Pessoal, existem outras características das plantas que é importante a gente saber. Elas estão agrupadas hoje basicamente em 4 grupos, certo? Que a gente vai mencionar já já e nós já estudamos. E os principais critérios para agrupar elas, tem alguém com o microfone ligado, meninas? Os principais critérios para agrupar essas plantas nos 4 grupos é a consideração da presença de tecidos vasculares, que são os tecidos que vão formar os vasos condutores de seiva. Além disso, a presença de órgãos vegetais. Esses órgãos vegetais são folhas, caules, raízes, frutos, sementes. Tá bom? Então, isso aí, a presença, a ausência, o formato, a quantidade, permite agrupar as plantas nos 4 grupos. Mas esses 4 grupos podem ser divididos em 2 grandes grupos aqui. Plantas sem sementes e plantas com sementes. As plantas sem sementes, nós vamos ter o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Ok? As plantas com semente, nós vamos ter o grupo das gimnospermas e os grupos das angiospermas. Cada um desses 4 grupos possuem as suas propriedades, as suas características. Vejam bem, as briófitas, elas não possuem vasos condutores, né? Por isso elas são bem pequenas. Já as pteridófitas, elas possuem vasos condutores, então elas já conseguem ter um porte maior. As gimnospermas não possuem flores e frutos, assim como as anteriores, né? E além disso, elas geralmente são de grande porte. Já as angiospermas são plantas com sementes, flores e frutos. Essas são as principais características dos 4 grupos. Já está bem resumido nesse quadro e é importante vocês colocarem até pisca-pisca aí, ó. Coloque o que for necessário para vocês compreenderem isso daqui, tá bom? Destacaram? Só estou vendo o Gustavo, né? Os demais eu não consigo visualizar aqui, por causa das câmeras também. Mas destaca. Ótimo, o Igor falou aí. Destaca, hein? Ó, o que seriam as plantas sem semente? Vamos ver as principais características delas? Nós temos, então, 2 grupos nas plantas sem sementes. Como que é o nome? Briófitas e pteridófitas. Ótimo, briófitas e pteridófitas. Essas plantas têm outra característica. Os 2 grupos têm, que é a questão da alternância de geração. Ou seja, no processo reprodutivo dessa planta vai ter uma fase assexuada e vai ter uma fase sexuada. No mesmo processo reprodutivo dessas plantas. Então, esses 2 grupos. O que é reprodução assexuada? Quando não precisa de um organismo do gênero oposto para ocorrer a fecundação, tipo isso. Pode ser, mas aí você limitou um pouco. No caso, é quando não tem troca de gametas. Pode falar? Ok? Pode falar. Fala, Danilo. O assexuado é processo reprodutivo que não envolve células reprodutoras, chamadas de gêmetas. Os descendentes gerados terão material genético igual ao dos pais. E aí, sexuado é processo reprodutivo em que há envolvimento de gâmetas, os descendentes terão material genético diferente ao dos pais. Beleza, ótimo, Danilo. Olha só, aqui o Danilo leu esse quadrinho verde, então quem tem dúvida ainda do que é assexuado e sexuada, lê esses quadrinhos, esse quadrinho verde, a definição dos 2.
Então, aqui nessas plantas, tanto briófitas quanto pteridófitas, tem alternância de geração. Então, vai ter uma fase que não tem o envolvimento de gametas, mas vai ter um outro período da reprodução, a outra fase, que vai ter a troca de gametas. Tranquilo? Então, isso é uma alternância de geração. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, como vocês sabem que a samambaia, que é uma planta muito conhecida, na maioria das casas tem, ela está na fase reprodutiva? Como vocês sabem que ela está se reproduzindo? Ela libera esporos? Alguém falou, mas eu não consegui entender. A planta libera esporos. Quando começa a liberar esporos, ótimo. E onde que eu encontro um esporo? É só você olhar para a samambaia e ver aquele monte de bolinha marrom que fica na região embaixo da planta. Aqui tem essa imagem. Vejam bem, um monte de bolinha marrom. Isso aqui são os soros onde produz os esporos. Os esporos são gametas dessas plantas. Então, quando tem essa ação, o gameta indo para o ambiente e tal, a gente vai perceber aqui que está uma reprodução na fase sexuada. A produção do gameta é assexuada e a liberação do gameta ali no ambiente já é sexuada. Então, a gente vê essas questões. Tranquilo até aí? Beleza? Sim. Agora a gente vai pontuar rapidamente os 4 grupos. Ótimo. Primeiro grupo, o grupo das briófitas. Briófitas. O que seriam essas plantas, pessoal? O que define bem esse grupo? Vocês podem anotar aqui em cima, ali, em caixa alta, essas plantas são conhecidas como avasculares, ok? Escrevam aí. O que é avascular? São plantas que não possuem o quê? Vasos condutores de seiva. Perfeito. Perfeito. Não possui vasos condutores de seiva. Logo, se essas plantas não possuem esses vasos, elas são de porte muito pequeno. A gente vai encontrar aqui plantinhas bem rasteiras, bem pequenininhas, até menores do que as gramas, tá? Elas ficam bem baixinhas mesmo. E não vamos confundir elas com as gramas, hein? As gramas são plantas de outros grupos. Aqui nós vamos encontrar essas plantas que são características delas viver em ambientes úmidos. Então, são plantas de locais com umidade, beleza? Além disso, a gente encontra elas em lugares com pouca luminosidade. Então, são plantinhas bem resistentes, né? E exemplos dessas plantas? Os musgos, as hepáticas e os antóceros. São plantas deste grupo. Os mais conhecidos aqui são os musgos. A gente vê um musgo aqui na imagem. É comum a gente ver eles nas calçadas, nos troncos das árvores, nos telhados, nos muros. Se você olhar, ver um tapete verdinho bem baixinho, meio aveludado, aquilo ali são musgos. Então, são briófitas. Ok? Oi, pode falar, Felipe. O que seriam plantas hepáticas? Ótimo. Antóceros. Ótimo. As hepáticas e os antóceros são outros tipos de plantas deste grupo. Elas têm formatos específicos. As hepáticas, para ficar fácil aqui, por que esse nome hepático? Tem a ver com hepatite. A gente já não ouve essa palavra no cotidiano, que é uma doença que atinge um órgão nosso, que é qual? Fígado. A hepática é uma planta com o formato do órgão fígado, ok? É esse o nome por causa do formato. Já o antócero é um outro tipo de briófita. Ela já não tem um formato associado com órgãos, tá? Depois, se der tempo, a gente pode olhar imagens aqui. Mas se não der, você só digita que você vai ver as fotos delas na internet. Bem comum, ok? Mas a gente conhece mais os musgos. Tranquilo? Ok. Mas todas têm as mesmas características. São pequenininhas e tal. Olha só, eles então vivem em ambientes bem úmidos, com pouca luminosidade e são muito conhecidos por sua importância ecológica. Elas vivem ali em lugares em que foram degradados e elas começam a recompor aquele ambiente, começam a trazer os nutrientes de novo para ali. Como essas plantinhas retêm a umidade, elas fazem com que o solo fique mais úmido, depois mais fértil, né? Então elas auxiliam bastante no papel ecológico de restauração de um ambiente. É comum vocês encontrarem
beleza? Encontrar num lugar que tem uma calçada, que tem um cimento, que tem uma pedra, né? Aqueles granitos mesmo, lá naquela região aqui do nosso norte, que tem aquelas pedras muito grandes. Lá a gente encontra essas plantas, porque são plantas que vivem ali e elas vão mudando a ecologia daquele ambiente. Fala, Gustavo. Um reforço aqui, Uhum. que você pediu também, tipo, elas foram o primeiro grupo de plantas que surgiu, que, tipo assim, no início da formação da Terra, foi o primeiro grupo de plantas que Do percorreu o mundo. surgimento. Perfeito, É. Gustavo. Se a gente olha para essas plantas, meninos, nós vamos encontrar plantas aqui que são tidas historicamente como base, né? Essas e as outras que a gente vai encontrar no próximo grupo, que são as pteridófitas, são plantas muito antigas. A partir delas vem a evolução e a conquista de outras. Então, se a gente olha naquela, a gente já fez até exercício, né? Naquelas escalas evolutivas, a gente encontra isso. Muito bem, Gustavo. Pessoal, essas plantas então são avasculares. Aqui a gente encontra ó, em destaque esse termo, que é o que define bem. Por ser assim, elas vão atingir tamanhos muito pequenos, não ultrapassando aí os seus 10 centímetros. E outra coisa muito importante desse grupo, a gente não vai encontrar aqui órgãos verdadeiros, tecidos verdadeiros. Então, nós vamos encontrar cauloide ao invés de caule. Então, elas não possuem caule, elas possuem cauloide. É o nome das estruturas, que é o que equivale. Elas não possuem folhas, elas possuem filóide. E elas não possuem raízes, elas possuem rizoide, tá bom? Então, se eu pedir lá na prova, se eu colocasse uma imagem de uma briófita, colocar as setinhas e pedir o nome daqueles órgãos, vocês não vão colocar caule, folha ou raiz. Vocês têm que colocar cauloide, filóide ou rizoide. Tudo bem? Ah, onde que eu vou ver isso? Oi, pode falar, Gustavo. Pergunta é, tipo assim, os musgos também é bem normal ver musgo em cima de tronco de árvore, essas coisas, mas, tipo assim, os rizóides dele, eles se fixam no tronco da árvore. Seria mais ou menos um parasitismo, alguma coisa assim? Por exemplo, se ele Não. roubar... Não? Perfeito, perfeito. Você já foi para outro conteúdo, isso é muito bom, em ecologia. Não tem essa questão de uma relação ecológica do tipo parasitismo, porque parasita, ele tem que extrair do hospedeiro algo. Além de habitar ali, ele vai retirar nutrientes, então de alguma forma ele vai prejudicar. Os musgos não. Eles vão viver ali, é uma relação ecológica, meio que não tem muito a função, algum benefício para a árvore, somente para ele. Ele vai habitar o ambiente ali, né? Às vezes. Oi, pode falar? Inquilinismo. Isso, Inquilinismo. inquilinismo seria mais viável para classificar. Igual ele habita ali sem trazer um prejuízo, mas também não traz um benefício, tá bom? As raízes são todas, melhor, as raízes não, os rizóides aqui que são superficiais, eles não atingem a planta para poder extrair alguma coisa, tá bom? A gente só não pode confundir os líquens, pessoal. Os líquens dá muito nos troncos das árvores e líquen é fungo e alga, não são briófitas, tá bom? Aqui, ó. Então, destaquem aí as estruturas, cauloide, filóide e rizoide, tá? E nós vemos aqui um ciclo reprodutivo dessas plantas. Esse ciclo reprodutivo aqui, ó, mostra a fase gametofítica e esporofítica, então reprodução assexuada e sexuada, tá? A assexuada está ligado à reprodução aqui do tipo produção dos esporos e a sexuada, esse deslocamento dele na água. Outra coisa importante que a gente precisa saber aqui, pessoal, é a questão que esses seres vivem em ambiente úmido e eles dependem da água para se reproduzir. Então, os gametas, eles se locomovem na água. Igual aqui, ó, os anterozoides, que é o nome dos gametas, eles possuem uma estrutura que permite eles se locomoverem na água para ir em busca do gametófito feminino, ok? Para poder chegar lá e fecundar. Então, outro destaque, essas plantas dependem da água para se reproduzir. Tá bom? Falamos dos pontos principais das briófitas, né? Aqui na parte das características. Quanto ao papel ecológico que a gente já até citou, ó, a importância da restauração de ambientes degradados, tem um textinho extra aí para quem gosta de ler, eu reforço, leiam isso daí,
tá bom? Quem não gosta, vamos ler do mesmo jeito. Ó, e agora o outro grupo de plantas. Pteridófita. Cavate, qual o horário aí? Quantas horas? Tio Bruno. Isso, 11 e 11 8. e 9. Bruno. É pior que eu não escutei. Pior que eu não entendi. Bruno. 11, 9? 11 e 9. Tá, eu já vou encerrar. Quem ia perguntar, Ana? Tio Bruno, a gente tá ficando Não, eu sem falei. fazer resumo no caderno. Eu tô ficando com o meu livro todo riscado, cheio de Ah, observação. mas isso foi Marina? Quem que falou? Isso, fui eu, Marina. Perfeito. Eu sei, o sétimo A ama aqueles resuminhos, aqueles destaques, né? É, Mas pois é. vão riscar o livro. Enquanto a gente... Do mesmo jeito, tá ótimo. Tá ótimo. Meninos, e as pteridófitas, que são as plantas aqui dentro do grupo das plantas sem sementes também, são plantas que agora vão ser vasculares. Então, essas plantas têm vasos condutores. Apesar das duas serem do grupo sem semente, o que diferencia uma pteridófita de uma briófita? Que as pteridófitas já são plantas vasculares. Quem sabe se é uma perguntinha, hein? Quem sabe, hein? Ó, as plantas vasculares, elas já vão passar a ter tecidos verdadeiros. Então, aqui vocês já vão encontrar raízes, caules e folhas. Vão encontrar plantas maiores, ok? Mas também tem alternância de geração. Tem reprodução, uma parte da fase assexuada e outra parte sexuada. As plantas comuns desse grupo são as samambaias, as principais, as mais conhecidas, tá? Tem até plantas aqui, são plantas que vivem há milhões de anos, né? O próprio xaxim é um tipo de samambaia, que é esse grandão aqui, ó, chamado de samambaio sul. Essa Professor, samambaia... Pode falar. acaba que horas a aula? Agora, 11h10. Ok? É César, né? Beleza. É Olha eu só. mesmo. Beleza, Muito vou finalizar já aqui, ó. A samambaia, chamada de samambaio sul, é uma que está até ameaçada de extinção, pessoal. Ok? Porque as pessoas extraíram muito para produzir xaxim. Mas é uma planta de porte maior, vocês podem ver, né? É característico dessas plantas, então, serem vasculares. Tranquilo? Alguma pergunta, meu povo? Não, Agora eu Não, vou dar o print aqui. muito Fiquei bem muito- esclarecido. Ó, fiquei muito... Deixa eu só finalizar, eu fiquei muito feliz com a participação. É claro que alguns participam. Danilo, o som aí, ó. Alguns participam falando, outros participam só observando, mas até nessa questão de só escutar, souberam muito bem escutar, tá? Então, estão de parabéns. Isso é muito bom. Já finalizei todas as partes das atividades avaliativas. Quem estava me devendo atividade recebeu um anúncio semana passada, a qual valeu metade dos pontos. Então, agora está faltando, né? Só fechar o comportamento de vocês que vai até o final do trimestre e participação e essa prova. Então, estudem, tranquilo? Qualquer dúvida, me mande um WhatsApp lá, tá bom? Então, não tem mais dúvida, vou finalizar, hein? Tá bom? Ok. Tchau, tchau. Até Tchau, semana que vem. tio. Tchau. Tchau. Valeu, Tchau, valeu. tio. Tchau. Pode almoçar, César. Pode almoçar. Tchau. Valeu, falou, é nóis. Professor. Ui, que foi o professor? Falou. Falou.